Portanto, boa tarde, o meu nome é Sandra Mel, eu sou coordenadora do Departamento de Applied Intelligence and Analytics do CEIA e, por ser do CEIA, interpretei este desafio numa visão mais futurista e mais tecnológica, mas que integra e complementa as apresentações anteriores, embora nunca com estes slides tão interessantes que foram apresentados anteriormente. Portanto, quando eu pensei em mobilidade do futuro no Grande Porto, imediatamente pensei em duas questões. A primeira é que, quando falamos atualmente no futuro, estamos a falar num futuro com base em algo que se iniciou em 2020. E é isto que estamos a fazer muito na área dos transportes, é quase sermos forçados a esquecer o que aconteceu no passado e preparar-nos para um futuro com base no que são os novos paradigmas que emergiram, não só com a pandemia, mas agora com todas estas alterações fruto do que se está a passar na Ucrânia. A segunda grande questão é que, quando penso em Grande Porto, eu penso em discutir mobilidade do futuro para algo que seja aplicável não só ao município do Porto, mas também a uma vila como a Vila da Arouca, porque atualmente, quando falamos em Grande Porto, falamos numa grande extensão de território com diferentes características e, portanto, não é fácil falar em futuro no Grande Porto sem... E foi assim que não aconteceu. Ok, portanto, essencialmente trago-vos 4 tendências que podem ser aplicadas no Grande Porto e que vão acontecer num futuro próximo como certo, seja numa cidade como o Porto, seja numa pequena vila como Arouca. E a primeira é que, fruto desta alteração de paradigma em que deixamos de olhar para o veículo privado como algo associado à propriedade, estamos agora a olhar para o veículo privado e para os transportes mais numa lógica de prestação de serviço, de acesso a serviço, algo que vai acontecer é esta proliferação de conceitos diferentes de mobilidade partilhada. É de esperar que se aplique o conceito de mobilidade partilhada a veículos privados, a veículos conectados, a frotas de empresas. Em 2030, acreditamos que não seja necessário discutir que há um número de frotas, há uma frota com um número de veículos idêntico ao número de administradores. Já será possível partilhar a frota entre uma empresa e a empresa vizinha, por exemplo. E será efetivamente uma tendência, porque a sustentabilidade como serviço veio substituir a mobilidade como serviço. Todas as decisões nas prestações de serviços de mobilidade vão ter como foco a sustentabilidade. E a sustentabilidade implica uma gestão de recursos. Portanto, será inevitável olharmos para as questões de mobilidade numa lógica de eficiência de recursos. Obviamente, este tipo de sustentabilidade no serviço pode refletir-se de diferentes formas, por exemplo, seja através da imposição de uma frota com uma determinada percentagem elétrica para uma prestação de um serviço de transporte público numa vila como Arouca, seja, por exemplo, através da promoção de soluções de mobilidade partilhada num município como o Porto. Temos também, numa lógica de promoção da sustentabilidade como serviço, plataformas como a nossa plataforma do Air. Esta plataforma foi premiada pela Google o ano passado e ganhamos o Banhouse da Comissão Europeia como reconhecimento de que isto é efetivamente uma tendência e o futuro para as cidades. E o que é que faz uma aplicação como esta? Eu estou a dar esta como exemplo porque conheço melhor, mas estão a surgir imensas aplicações a este nível. Nós, através de uma aplicação, desbloqueamos uma bicicleta e uma trotinete numa doca, isto já está implementado em Matosinhos, e vamos ganhando créditos de acordo com a utilização que vamos dando a esse veículo. Esses créditos podem depois ser usados por novos serviços sustentáveis, seja através de transporte público, seja através da compra de, por exemplo, bilhetes para eventos culturais, ou no caso de lojas, e nós temos lojas pequenas que aderiram, na compra de vegetais, frutas, legumes, etc. Portanto, há aqui toda uma lógica associada de um mercado local de carbono baseado em emissões evitadas. Tivemos também a parceria da Câmara Municipal de Matosinhos, neste caso em particular, que permite pagar inclusive alguns impostos com ERES. A segunda grande tendência, eu peço desculpa, mas isto como está-me a falhar, a segunda grande tendência, e isto também vai acontecer no futuro no Grande Porto, independentemente da dimensão do município que nos estamos a referir, é o uso de inteligência artificial, sensores e o Internet of Things. O que é que vamos poder fazer
com este tipo de informação. Eu dou-vos um exemplo do projeto CTEC. Nós atualmente já conseguimos, e daí que seja um futuro que vai acontecer, porque nós já o conseguimos fazer, nós conseguimos detectar sinais de telemóvel sem colidir com qualquer questão de proteção de dados. Nós conseguimos, através da detecção de sinais de telemóvel na cidade, conseguimos identificar onde estão as pessoas e para onde se movem. Com base nisso, e quando digo como se movem, nós conseguimos perceber se estão a andar a pé, se estão a andar de bicicleta, transporte público ou de veículo privado. Com base nisto, é possível, quase em tempo real, providenciar serviços diferentes de transporte. Nós temos um caso, por exemplo, com a Carris. Atualmente nós oferecemos este estudo de caso em que vamos testar o que é que acontece se nós sugerirmos que há um número elevado de passageiros junto a uma estação e, portanto, faz sentido vir um veículo de menor dimensão para os levar para o destino. Nós estamos em 2022, portanto, é certo que em 2030, com o uso de sensores mais avançados, com o uso de tecnologia mais desenvolvida, vamos conseguir fazer isto de uma forma muito mais conectada, muito mais autónoma, ligados, por exemplo, a uma plataforma de um município. Isto vai garantir que haja um serviço de mobilidade mais justo e inclusivo. Porquê? Porque estamos a virar a lógica para o utilizador. O serviço de transporte é todo desenhado em função do utilizador e dos seus movimentos. O que significa que, em vez de estarmos junto a uma estação de transportes à espera do autocarro, o autocarro vem ter connosco porque nós precisamos dele naquele momento. E isto é válido, por exemplo, para uma pequena vila que queira enviar alunos que estudam no Porto num domingo à noite e os detete e os envie para cá. O terceiro grande exemplo que eu vos quero falar é da questão da mobilidade aérea. E nisto o município do Porto tem efetivamente sido dado como um exemplo. É o nosso parceiro no projeto Ashore do IAM. E quando iniciamos este projeto parecia estarmos a falar de algo absolutamente futurista, muito longe da realidade. Já não é o caso. Muito por causa da pandemia e agora do uso de drones, nem sempre com as melhores intenções, e efetivamente tem havido um salto qualitativo e quantitativo a nível tecnológico e tem havido uma percepção por parte da população em relação aos drones como sendo um bem público quase. Portanto, vai ser uma realidade passarmos a utilizar os drones para pequena logística urbana. Já é uma realidade o uso de drones para monitorização de costas, monitorização de florestas, entregas de devices médicos, etc. Para um município pequeno, e eu vou dar exemplo novamente de Aroca, por exemplo, isto pode ser a diferença entre trazer uma pessoa que foi mordida por uma cobra da Serra da Freita para um centro de saúde, para um hospital, ou enviarmos daqui diretamente o antídoto do veneno da cobra. Portanto, desculpem, eu vou passá-lo. Por último, e eu soltei um slide, eu sou tecnológica, mas isto não está a correr bem. Portanto, por último, a quarta questão, e na minha opinião, absolutamente determinante e de curto prazo, a logística urbana. E aquele print screen que vem aqui é o que está a acontecer atualmente e que contribui muito também para o problema que vou referir, que é, neste momento é indiferente quando fazemos compras online, entregarem ao domicílio ou entregarem num ponto de recolha, na maior parte dos vendedores. O que é que isto significa? Desde 2020 que nós estamos com taxas de crescimento do comércio eletrónico de 10% ao ano. Tal como esperado, as pessoas estão a ir menos à loja física para comprar os seus produtos. O que nos surpreende é que aumentou drasticamente o número de veículos comerciais nas cidades para entregas a casa. Com esta questão do termos, por exemplo, estes detalhes do mesmo valor para entrega ao domicílio ou no ponto de recolha, significa que o operador pode ir ao domicílio mais que uma vez, pelo mesmo valor e, portanto, nós também, enquanto cidadãos e enquanto compradores, não estamos a pensar na questão da sustentabilidade, nem sequer é algo que nos faça sentido, mas que está a gerar mais congestionamento na cidade. As previsões indicam que nós vamos ter em 2030 um aumento de 10 minutos
nas deslocações casa-trabalho, as tais que o professor Carlos indicou como atualmente sendo de 22 minutos na área metropolitana do Porto, portanto em 2030 podemos contar com os 32 minutos. Este é um problema invisível, mas que afeta o município do Porto e que tendencialmente vai crescer e que precisa de uma solução urgente. Portanto, deixo-vos estes 4 pontos para reflexão no debate. E da minha parte é só. Obrigada. Tá.